uma das principais bases, fundamentos da teologia da salvação do Novo Testamento está associado à promessa da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo é um evento que dá sentido vicário para a morte do crucificado. Portanto, a morte do crucificado não tem sentido político para o Paulo. Paulo não entende que o crucificado era um opositor, um mero opositor do sistema romano, ou do sistema da Pax Romana, e que teve o seu projeto político ameaçado, interrompido e, com isso, fracassado, quando foi crucificado e morto ali no Calvário. Não, Paulo não entende isso. Ele entende que aquela morte teve o efeito de corrigir um processo que se desmanchou, corrigir uma falha que foi produzida, não nasceu do nada, foi produzida, foi um acidente de percurso. Tem a ver com o golpe mortal, tem a ver com a queda, tem a ver com essa transição do antes do advento da transgressão com o depois. Como é que a psicologia humana funcionava? A psicologia da inteligência humana funcionava para fazer escolhas antes do evento. E como é que ela passa a funcionar depois? Que elementos estavam presentes no antes que não estão presentes no depois? Isso são especulações. Mas para quem conhece psicologia e para quem estuda psicologia humana, eu acho que tem capacidade de fazer um olhar mais sóbrio, mais, eu diria, ponderado para essas questões que estão sendo colocadas. Porque o que é a religião? A religião é o agregado de pessoas que têm fé? Será que é só isso? Será que essa é a definição? É uma definição satisfatória? Religião é um agregado de pessoas que têm fé. Bem, é só isso. Não. Não é só um agregado, mas é um agregado de pessoas doentes. Doentes em que aspecto? No aspecto moral? No aspecto psicológico? No aspecto físico? A expressão corrente da época de Jesus, que ele reproduz e valida, os sãos não precisam de médicos, subentende que a comunidade de fé é uma comunidade de pessoas que têm problemas. Não são pessoas que alcançaram a plenitude funcional no exercício de uma moralidade. Não, ao contrário. Eles estão em processo de recuperação. No entanto, existe um problema, que é a disfuncionalidade. Foi o que nós lemos agora há pouco. Comprometeu essa disfuncionalidade, ela comprometeu a integridade psíquica da vida humana. E isso tem efeitos. No texto aqui, eu estou lendo, depois da queda, a maldade humana, ela entra em cena, ela se generaliza e ganha força de um movimento cultural macrocósmico. O problema é esse, é que essa disfuncionalidade é uma disfuncionalidade que produz um modus operandi do ser humano, da pessoa humana, que complexifica a possibilidade de se viver em harmonia, não só em harmonia, mas em condições de tornar calogênica a estrutura de interação eu-tu. Isso é complicado. Se isso não fosse complicado, não haveria separação de pais e filhos, separação de marido e esposa, não haveria quebra de o indivíduo com seu grupo afetivo de referência, de amigos, não haveria pessoas se desgostando da vida e tomando decisões radicais como o suicídio. Ou seja, nós olhamos para os efeitos e percebemos que esses efeitos estão associados a alguma coisa. E o que é essa coisa?
essa disfuncionalidade ela se converte em quê em termos de moralidade? Essa disfuncionalidade ela se converte numa espécie de moralidade afiada ou afinada, com processos de morte, processos de matar, processos de fazer morrer as pessoas com as quais interagimos, privados dessa racionalidade afetiva que aparentemente na fé cristã deveria ser a base de todo o processo interativo. Então veja bem, note, o raciocínio é um pouco complexo, mas eu vou tentar torná-lo um pouco mais compreensivo. Vou voltar e tentar explicar. A pergunta que foi feita é o seguinte: o Natal ele tem uma representação, ele produz, ele tem um sentido antropológico, e esse sentido antropológico é respondido. Olha, o Natal é o dia em que o menino Jesus veio ao mundo para se mostrar como seu Salvador. Então, se mostrar como Salvador porque o objetivo da encarnação, da vinda do Cristo, do Salvador, era trazer salvação para a humanidade. Então, esse é um aspecto antropológico. Mas as perguntas subsequentes, elas são complicadas e eu tentei, primeiro, ir para a resposta em direção à segunda pergunta. O que se perdeu na humanidade para que se justificasse essa reclamação por correção, por redenção, por salvação? O que se perdeu foi o equilíbrio moral do ego? Sim. O que significa o equilíbrio moral do ego? Nós falamos rapidamente. O que isso produz? O equilíbrio moral do ego é equivalente a uma ponerofilia, uma capacidade do ser humano de se sentir atraído inevitavelmente para o mal. Será que é isso? Parece que nas tradições judaico-cristãs é exatamente essa a realidade que é indicada. Então, veja bem, a vinda do Cristo não é simplesmente para mostrar, olha, a humanidade está ameaçada por um acidente macrocósmico e todo mundo vai morrer. Só quem acreditar que vai ser protegido por Deus. Não, seria muito simples. Mas é só para isso? Não. Enquanto isso não acontece, o mundo está acabando aqui, ó.